Ok. Mateus capítulo 4, nós vamos estar lendo o versículo 1 ao versículo 11, sobre a tentação de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, uma pergunta: por que Jesus foi tentado? E para quê? Por que dessa tentação? Por que o Espírito conduziu o Senhor Jesus ali para o deserto e ele teve que passar por essa tentação? A primeira resposta que nós temos é porque Jesus, ele era humano. E todo ser humano, ele passa por essa experiência da tentação. Não tem como um ser humano viver nessa terra sem ser tentado. Todos são tentados. Então essa é a primeira resposta. E segunda, é que Adão, com a sua queda, tinha deixado um mal na humanidade, e Jesus, ele veio justamente para destruir aquela obra ao qual Adão cometeu, que foi ter pecado, de ter tido ali, levado a humanidade ao pecado, e Jesus, ele veio justamente para consertar aquele mal que Adão fez. Então, Jesus precisava passar por essa tentação, primeiro porque ele era, ao mesmo tempo Deus, ele era humano, e segundo, a obra que ele veio fazer foi justamente essa. Diante do confronto, da tentação que Adão não resistiu, ele precisava passar pela essa tentação para vencer e assim ser e dar a vitória ao seu povo. Então veja bem, quando Adão e Eva foram tentados, eles foram tentados aonde? No jardim. Já o Senhor Jesus, ele é tentado em um deserto. Quando Adão e Eva foram tentados, eles não estavam com 40 dias sem comer, sem beber. Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites sem comer, e foi justamente em um deserto, com fome, sozinho, solitário, é que ele foi tentado. Enquanto que Adão foi tentado em um jardim, cercado de tudo que era perfeito, porque tudo era perfeito até então, com bastante alimentos, tudo era favorável a Adão, e tudo era desfavorável a Jesus. Então, diante desse ambiente desfavorável, que Jesus é tentado, e Satanás, ele começa a sua tentação justamente
no momento que Jesus estava faminto. Diz a palavra do Senhor, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, 40 dias e noites, teve fome. E aí aproxima quem? O tentador. É interessante a gente olhar aqui, que ele tentou Jesus na sua fraqueza, na sua solidão, na sua dependência de alimento, mas ao mesmo tempo ele tentou Jesus com aquilo que ele tinha poder. Ele tenta na fraqueza humana, mas ele tenta no poder que Jesus tinha, que era justamente para transformar as pedras em pães. E nós sabemos que Jesus, para ele transformar aquelas pedras em pães, para ele tinha poder para isso. Ele tinha esse poder, mas ele estava humanamente fraco, sozinho, desamparado, mas Satanás ele tenta ele nesse momento de fraqueza, mas a tentação foi no lado forte, no poder que Jesus tinha. E aí, queridos, trazendo para nós, Satanás ele é o tentador, e como todo ser humano passa por tentações, você e eu também não estamos jamais isentos disso. E quando é que ele vai nos tentar? É justamente quando nós estamos solitários, sozinhos, desgarrados, às vezes preocupados, angustiados, e ele vem com a sua tentação. E qual é a ação dele? É justamente confrontar ou querer tirar de você aquilo que você tem de mais especial, que é justamente a comunhão com Deus, essa vida com Deus, é tirar da presença de Deus, é tirar esse poder que Cristo nos deu, de poder vencer a própria tentação e o próprio Satanás. E aí qual foi a arma que Jesus usou? Foi justamente o que está escrito, quando ele confronta Satanás dizendo que nem só de pão viverá o homem. E foi justamente essa tentação que ele tentou também Adão e Eva. Foi quando ele questionou a palavra, quando ele questionou o que Deus tinha falado. Jesus agora rebate justamente com o que Deus já tinha falado, que era o que está escrito. Aquilo que ele confrontou e Adão caiu, que foi não acreditar e não confiar nas Escrituras, e ele cedeu justamente porque ele não confiou na palavra. Jesus já confronta e vence justamente com a palavra. Ele usa a palavra. E quando Paulo escreve aos Efésios, justamente a arma de ataque que Paulo coloca ali nas armaduras, em Efésios 6, é a espada, né, que é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus usa essa espada para atacar Satanás. Mas veja bem, é só saber que a Bíblia é a espada? Não. Nós precisamos entender que ela é a espada e que nós precisamos também estar em obediência. Jesus, quando ele ataca com a espada, ele ataca na obediência, porque a tentação foi para ele desobedecer. Foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva. Quando ele é confrontado, eles negam as Escrituras, porque Deus já tinha falado da maneira que era com relação à árvore, e ele distorce, o próprio Satanás distorce, eles caem na cilada. Por quê? Porque eles não cumpriram, eles não obedeceram. Mas Jesus aqui, ele se defende com as Escrituras. Por quê? Porque ele estava em obediência. E essa é a arma que Deus deixou para nós vencermos o diabo. É justamente a palavra na obediência. Na desobediência, jamais alguém vai vencer as tentações. Mas quando nós estamos, mesmo fracos, mesmo sozinhos, mesmo solitários, se nós estivermos com a palavra, em obediência a essa palavra, nós vamos vencer. E aí,
Satanás ele vai e confronta Cristo. Por quê? Porque a tentação de Jesus, que Satanás ele inverte, porque ele sabia que ele tinha derrubado Adão e Eva. E agora, qual era a intenção dele? Era justamente derrubar o próprio Cristo, porque Cristo tinha uma missão. Satanás sabia qual era a missão, ele sabia que Jesus viria, que Jesus era o Filho de Deus, mas ele não sabia como seria, né, o final da história, ele não tinha noção do projeto. Então, ele tentou justamente para desviar Jesus da sua missão, transformando a pedra em pão, fazendo com que ele viesse o adorar, né, o servir. Então Satanás ele investiu, assim como ele investiu em Adão e Eva, e ele o derrubou. E aí ele faz isso justamente para poder tirar o foco de Jesus da sua missão. E essa também, queridos, é uma tentação que Satanás faz com nossas vidas, é nos tirar do foco das nossas missões, da nossa missão como servo de Deus que somos, de viver para a glória de Deus. Satanás ele investe para tirar a nossa visão do reino, para tirar a nossa comunhão com o Pai, com Deus, e tirar a nossa visão da nossa missão. Todos nós fomos chamados com uma missão de viver o Evangelho, de pregar esse Evangelho, e aí a intenção dele, a investida dele é justamente essa, é tirar cada um de nós da nossa missão ao qual o Senhor Jesus nos deu. E outra coisa aqui que ele coloca o Senhor Jesus, ele leva o Senhor Jesus e coloca ali, e mostra todos os reinos, né, e diz, tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Não era dele, o reino não era dele, mas ele oferece para o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus viesse o adorar. Agora você imagina a ousadia de Satanás, confrontar Jesus, para que o Senhor Jesus viesse o adorar. E quantos não têm caído nessa cilada, de se prostrar diante de Satanás? Irmãos, quando Satanás ele tenta um servo de Deus, nas suas fraquezas, principalmente quando ele está fora da igreja, quando ele está isolado, quando ele está sozinho, ele tenta justamente, primeiro, para te afastar de Deus, segundo, para tirar a tua visão do reino, tirar a tua visão da tua missão, e segundo, é você se prostrar diante dele. E como é que uma pessoa se prostra diante de Satanás? É justamente pecando. É justamente quando cai, pecou, ele está se prostrando diante de Satanás. Ele está sendo humilhado diante de Satanás. Quando ele tenta, por exemplo, com o que está mais atingindo a humanidade, até as crianças, né? É justamente a pornografia. E quando uma pessoa cede à pornografia, e aí começa a viver aquele mal, ele se prostra diante das tentações, diante do tentador, diante do inferno. Ele é humilhado, ele vai para ser humilhado, ele perde, quando ele entra nessa tentação e cai, ele é humilhado. E foi justamente isso que Jesus fez, tentou, quando ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então o homem tem se prostrado diante do pecado, o homem tem se prostrado diante das tentações, e é justamente adorando aquele que o tentou. Mas Jesus manda ele retirar e diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Quando, queridos, a palavra está nos nossos corações, e essa palavra, nós usamos ela em obediência como espada, nós não vamos nos prostrar diante das tentações, nós vamos até ser tentados,
porque a tentação não é pecado, mas quando você cede à tentação e quando você se curva diante dessa tentação, você está se humilhando diante do inferno. Então, a palavra de Deus aqui, ela vem justamente para nos ensinar: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, só a Ele você deve se prostrar, só a Ele você deve honra, glória e louvor, e não ao tentador. Adão e Eva se prostrou diante de Satanás quando caiu, quando pecou, e levou a humanidade a se prostrar diante de Satanás. Mas o Senhor Jesus, que é o nosso Redentor, Ele não se prostrou, Ele não cedeu, e Ele agora nos dá o direito, e nos dá a capacidade, e Ele nos dá o poder, na dependência dEle, de não nos prostrarmos diante do inferno, diante de Satanás. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus fortaleça, que Deus dê graça, para que você não se dobre diante de Satanás, porque a vitória de Cristo sobre o inferno, ela é a nossa vitória. E é interessante que quando Lucas escreve essa mesma a tentação, ele diz o seguinte, que Satanás o deixou até o momento oportuno. Não acabou ali a tentação. E quantos confrontos o Senhor Jesus teve com Satanás durante seu ministério? Quantos endemoniados vieram até Jesus, confrontando, e o Senhor Jesus foi vencendo, e foi ali expulsando os demônios e mais demônios, curando pessoas que estavam presas nas garras de Satanás. Cada confronto daquele que Satanás vinha até Jesus, Jesus foi vencendo. Até na hora ali do Getsemane, quando Jesus ele vai orar e as forças do inferno se levantam contra Cristo, usa até um discípulo dele para o trair. Tudo isso foi para que o Senhor Jesus não cumprisse a sua missão, mas ele venceu todas as tentações, e ele venceu a morte, e ele deu agora aquilo que Adão tinha entregue para Satanás. Jesus vai lá e toma de volta, e agora nos concedeu a graça, através dele, de poder não nos prostrarmos diante do inferno. Ao Senhor teu Deus adorarás. Lembre, queridos, quando vier as tentações, lembre, não esqueçam, que você hoje pode, você hoje tem condições, em Cristo, em obediência à palavra, usando a palavra, não se prostrar diante das tentações, porque todas as vezes que você cede, que você cai, você está se prostrando diante do inferno, diante de Satanás. E a palavra de Deus é essa aqui: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram e o serviram. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão a serviço de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra. Palavra é essa, Pai, que nos levanta, que nos capacita e que nos dá a vitória, para não cedermos, ó Deus, às tentações e nem sermos humilhados, não sermos, ó Deus, vencidos, e não nos